Olá, pessoal. A aula de hoje eu trago uma dúvida que muita gente tem: como determinar a demanda de uma edificação residencial? Como é que eu calculo a demanda necessária para um determinado edifício? Essa aula eu vou mostrar todo o procedimento de cálculo de demanda de energia. Através dessa demanda, nós conseguimos especificar qual a capacidade de entrada dos cabos elétricos, qual a quantidade de demanda necessária para a edificação, partindo do princípio de quais as cargas que serão adotadas nessa edificação. Então, tudo vai estar relacionado se você tem carga de ar-condicionado em cada unidade do apartamento, quantos chuveiros são necessários. Então, esse procedimento é conhecido como procedimento de cálculo de demanda de energia em uma edificação. Então, veja todo o procedimento e como ele é realizado em qualquer edifício residencial. Veja na sequência. O dimensionamento da entrada de energia de uma edificação de uso residencial, de uso coletivo residencial, ela deve ser feita pela demanda da edificação. Então, quando a gente calcula a demanda da edificação, é através dessa demanda da edificação que a gente faz o dimensionamento da entrada de energia das edificações de uso coletivo residencial, né? Que isso é tudo feito pela demanda da edificação. O presente método que é apresentado aqui para vocês, ele está de acordo com a RTD 27 do CODIA. Essa RTD 27, na verdade, é um documento que apresenta as recomendações sobre os critérios para o cálculo de demanda em edifícios de uso coletivo, essa versão de 90. Demanda em edificações de uso coletivo. Como é que eu calculo essa demanda? A demanda total é a demanda D1 mais a demanda D2. Quem é a demanda D1? A demanda D1 é 1,2 vezes o fator de diversificação vezes A, que é a densidade, que é em função da área útil do apartamento em kVA. Então, D1 é a demanda dos apartamentos residenciais, D2 representa a demanda do condomínio, daquela edificação, que é a área comum do condomínio. A representa a demanda por apartamento em função de sua área útil, os valores são tabelados. F representa o fator para diversificação de carga, né, da diversidade em função do número de apartamentos. 1,2 é o fator multiplicativo, que fica a critério do projetista, podendo ser alterado. O projetista pode não dar margem, dependendo do tipo de carga que ele decidir. O D1 pode ser F vezes A, o D1 pode ser 1,2 vezes F, como eu vou estar trabalhando. Ou o projetista pode aumentar esse fator multiplicativo um pouco. Então, fica a critério do projetista. Bom, aqui eu tenho a tabela por área, né? E o valor de A que eu determino. Então, essa tabela ela tem a área do apartamento e tem a quantidade de kVA por unidade. Então, se eu vou pegar aqui num exemplo para vocês, um apartamento de 140 metros quadrados. Está aqui, ó, 140 metros quadrados. Qual o valor da densidade aqui? De carga, que é o valor A, 2,91 kVA por unidade. Então, essa tabela vai nos permitir. Porém, essa tabela tem uma limitação, ela vai até 400 metros quadrados de área útil por apartamento. Passou dessa área útil por apartamento, a gente utiliza essa expressão, onde o y equivale ao nosso A aqui dessa tabela. Esse y passa a ser igual ao A, que é igual a 0,034939 vezes x elevado a 0,895075. Onde o x representa a demanda do apartamento em kVA, que é o A, né? E x representa a área útil em metros quadrados do apartamento. Então, se a gente pega esse apartamento de exemplo, 140 metros quadrados, qual é o valor de A? Vamos vir aqui na tabela, ó, 142,91 kVA. Então, essa tabela me determina
o fator A, que é a densidade de carga por apartamento em função de sua área útil. Agora vamos à tabela do fator de diversificação F. Essa tabela F ela é em função do número de apartamentos. Se eu tenho um edifício com 40 apartamentos, qual é o valor de F? O valor de F, que é o fator de diversificação, é 29,52. À medida que vai aumentando o número de apartamentos, esse valor vai aumentando, esse fator de diversificação. Então, vamos utilizar ele para multiplicar pelo valor de A, multiplicar por 1,2, para a gente achar a demanda dos apartamentos. Demanda do condomínio. Como que a gente calcula a demanda do condomínio? Existem algumas regrinhas, eu vou apresentar essas regras para vocês. A demanda do condomínio é calculada pelos seguintes critérios. Para cargas de iluminação, a gente vai considerar 100% de demanda para os primeiros 10 kVA e 25% para os demais. Por exemplo, uma carga de 15 de iluminação, eu vou considerar fator de demanda 1 para os primeiros 10, então vai 10 vezes 1, 10, mais 25% do restante. Se é 5, 5 vezes 0,25. Consideraremos TUG de iluminação e tomadas de uso geral e iluminação, fator de potência 0,9. Para as cargas de TUG, vamos usar 20% da carga total como demanda. Para motores, vamos apresentar para vocês algumas tabelas. Os motores, motores trifásicos, eu vou estar trabalhando com essa tabela. Então, eu pego um motor de 10 CV, qual é a demanda em kVA? Qual é a potência aparente em kVA? 9. Esse motor tem fator de potência 0,78, e rendimento 87%. Então, eu vou utilizar essa tabela no caso de cargas de motores trifásicos. E também tem a tabela para motores monofásicos, onde se eu pegar um motor de 10 CV, qual é o valor de 10 CV? 7,86 kVA. Só consultar a tabela. Agora, se for um motor muito específico, você vai na etiqueta do motor, verifica o seu fator de potência, o seu rendimento exato, e faz o seguinte cálculo. Calcula a potência aparente pelo triângulo de potência. Agora, se eu tenho uma quantidade X de motores, eu tenho que calcular a demanda dos motores. A demanda dos motores é o número total de motores, vezes a potência aparente de cada motor, vezes o fator que a gente chama fator de uso. Fator de uso não, na verdade, fator de simultaneidade, FS, desculpa, fator de simultaneidade, que vai depender da quantidade de motores. Se eu tenho 2 motores, esses motores estão entre 3 e 15, qual é o fator de simultaneidade? Que é esses motores estarem ligados ao mesmo tempo, 0,85. O fator de simultaneidade ele vai cair na medida que você tem uma quantidade maior de cargas, de aparelhos. Se eu tiver 50 aparelhos, olha, simultaneidade. Simultaneidade significa que esses aparelhos estarem funcionando simultaneamente, no mesmo momento. Então, essa tabela é utilizada para a determinação da demanda total dos motores. Se eu não quero utilizar a tabela, eu tenho os dados do motor, eu posso aplicar a potência aparente e calcular, na verdade, a minha potência aparente, que vai ser a potência em quilowatts, aqui está em CV, vezes 0,736, dividido pelo fator de potência, vezes o rendimento, vezes FU, que é o fator de utilização. Aí a gente vai levar em conta quantos aparelhos a gente tem conectados. Vocês podem usar isso aqui, no caso, vocês terem a descrição correta do motor. Aí faz essa continha e acha o valor de S. Também, provavelmente, vocês pegarem a tabela anterior e fazer o teste aqui, os valores serão iguais. Bom, agora vamos para um exemplo do cálculo da demanda de um prédio residencial. Esse prédio fictício, ele tem 40 apartamentos e cada apartamento tem 140 metros quadrados de área útil, com as seguintes cargas no condomínio.
O condomínio tem 2 elevadores trifásicos de 10 CV. Tem 2 bombas de 5 cavalos, né, trifásica. Uma de reserva, então vamos considerar no cálculo da carga uma só. Cargas de iluminação, nós temos 15 kW, isso foi feito o levantamento, né? Como é feito o levantamento lá de um projeto residencial que eu passei para vocês. Cargas de tomada, foi levantado 5 kW. Então eu quero determinar qual a demanda total. É através da demanda total que é definido o tipo de fornecimento de energia, né? Vocês vão ver através da demanda, qual é o disjuntor e qual é o cabo, conforme é recomendado nas normas técnicas das concessionárias de energia. Então, vamos para o cálculo dos apartamentos, da demanda dos apartamentos. Então, o apartamento ele tem 140 metros quadrados de área útil. Aí, qual é o valor da densidade de carga por apartamento? 2,91. Está aqui a tabela anterior mostrada, recortada. Então, a área é 140 metros quadrados. Qual o valor do KVA? 7,91 por apartamento. Então, já encontrei aqui 2,91 para uma área de 144. Está aqui. Agora, eu tenho 40 apartamentos, tenho que encontrar o fator de diversificação, que é 29,52. Está aqui o fator de diversificação. 40 apartamentos, 29,52. Qual é a demanda por apartamento? A demanda total dos apartamentos? É 1,2, vou considerar 1,2, poderia ter considerado F vezes A, mas vou considerar 1,2 vezes F vezes A. Isso é igual a 2,91 vezes 29,52 vezes 1,2. Fazendo essa continha, aqui faltou multiplicar por 1,2, tá? Mas já está multiplicado na conta. Vocês vão ter um total de 103,1 kVA, né? Para esses apartamentos. Isto é a carga, né, que a gente chama, carga não, isso a gente chama de demanda dos apartamentos. Agora eu tenho que calcular a demanda do condomínio. Achei a demanda dos apartamentos, 103,1 kVA. Agora vamos para o cálculo, né, da carga do condomínio. Aí eu botei em vermelho aquela regrinha para a carga de iluminação 100%. Os primeiros 10 kVA e 25% para os demais. Para a carga de tomada, a gente adota 20% da carga total. Então, está aqui o cálculo da demanda. Então, veja bem, eu tenho os 10 primeiros 10 kVA, eu vou considerar fator de demanda 1. Então, vou considerar 10 mais. Sobra quanto? Quanto que é a carga do condomínio? 15. Sobra quanto? 5. Vou fazer 25% de 5, que dá 1,25, correto? Então, vai ser 10 mais 1,25. Quanto é que dá a demanda? 11,25 kW. Mas temos que adotar o fator de potência 0,9. Então, nós vamos pegar 11,25 e dividir por 0,9. Qual é a demanda de iluminação? 12,5 kVA. Para as tomadas é muito simples, vou considerar 0,2 de demanda, vezes 5, temos igual a 1 kW. Fator de potência, né? Vamos considerar 0,9 pela regrinha, isso vai me dar o total de 1,11 kVA. 1,11 kVA. Então, agora eu tenho 12,5 mais 1,11. Agora eu tenho condições de calcular a demanda total, né? A demanda total. Porém, ainda tenho que calcular a demanda dos motores, como vocês estão vendo aí. Então, a demanda total dos motores é o número de motores vezes a potência aparente vezes o fator de simultaneidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quais os motores que eu tenho? Eu tenho 2 motores que são dos elevadores de 10 CV. Qual é a potência desse motor? 10 CV. Qual é em kVA a potência absorvida pela rede? 9. Então, eu vou fazer 2
vezes 9 vezes 0,85. Quem é o 0,85? É o fator de simultaneidade, que está aqui visto nessa tabela. Os motores de 3 a 15, para 2 motores, qual é o fator de simultaneidade? 0,85. Então, veja bem, 2 vezes 9 vezes 0,85. Isso vai me dar carga de motores 15,3 kVA de demanda. Como eu tenho duas bombas e uma está funcionando somente, então eu tenho 5 CV. Então vai ser 5 CV, está aqui, olha, 5 CV, qual é a carga? 4,6 vezes o número total de bombas que eu tenho. Eu vou colocar uma bomba, que só uma vai estar funcionando, vezes o fator de simultaneidade, para um não tem aqui, né? Então eu vou considerar fator de simultaneidade para uma bomba, vou considerar igual a 1. Então a minha carga passa a ser 4,6 kVA. Agora eu tenho como calcular a demanda total do condomínio. Vai ser 12,5 mais, aqui a demanda da iluminação, 12,5, mais 1,1 das tomadas, mais 15,3, que é dos motores trifásicos, dos elevadores, são 2, mais a bomba, 4,6. Isso vai me dar o D2, que é a demanda do condomínio, 33,5 kVA. Agora, qual é a demanda total? Porque é através dessa demanda total que a gente consegue dimensionar o tipo de fornecimento de energia, especificar os cabos, né? A capacidade do disjuntor. Então, a demanda total é D1, que é a demanda dos apartamentos, mais a demanda do condomínio. Demanda dos apartamentos 103,1, mais a demanda do condomínio 33,5. Isso aqui vai me dar uma demanda total de 136,58. Portanto, pessoal, qual é a demanda desse conjunto residencial? 136,58 kVA. Aí você vai na tabela da concessionária e escolhe o tipo de fornecimento em função da demanda total, utilizando essa metodologia.